Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso vídeo. Bom meus amigos, alguém me sugeriu falar sobre depressão. Sabe, muitos recados que eu acabo recebendo e às vezes eu recebo várias sugestões para falar sobre vários assuntos. E eu já falei, em 2011 eu gravei, e eu acho que já em outras vezes também eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre a depressão, né? Hoje eu não estou com nenhum papel, nenhuma mensagem, simplesmente eu gostaria de fazer um relato sobre essa doença invisível, mas uma doença que dá os seus sinais. E muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Então assim, hoje então vou falar um pouquinho sobre este problema tão sério, mas que muitas pessoas não acreditam em quem realmente está sofrendo por este mal. Gente, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a estranhar alguns comportamentos, o meu próprio comportamento. Eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não sei identificar o quê. Eu sempre fui um pouquinho dramático, sabe? Tanto é que eu sempre quis ser ator. Hoje eu sou um pouco atormentado, né? Mas assim, é sério. Sempre quis ser ator. Desculpa. E aí eu achei, não, isso não está acontecendo comigo. Eu nem sabia o que era. Mas assim, naquele momento, quando eu tinha 16 anos, né? Um ano antes, meus pais tinham se divorciado, separado, né? E eu morava em Alagoas nessa época. Que eu morei 10 anos lá em Alagoas, eu fui morar, eu tinha 10 anos, voltei com 16 com a separação dos meus pais. E aí a gente voltou pra cá, pra Jacareí, nós fomos morar na casa da minha avó, depois saímos e fomos pra casa do meu avô, do pai da minha mãe, que era na época um sargento, pensa num homem sargento, ele era assim. Eu sou o filho mais novo, né, entre meu irmão e eu, e assim, eu sempre quis trabalhar, sempre, mas meu pai nunca deixava, porque o trabalho do meu pai envolvia poeira, porque ele sempre trabalhou com obra e eu, na época, a minha bronquite era muito sério, então ele nunca permitiu. Mas, com meu avô não teve isso, sabe? Eu tinha que trabalhar e ponto, acabou. Beleza, esse não era o problema. Mas ele era muito severo, ele não permitia que eu demonstrasse os meus sentimentos com aquilo tudo que estava acontecendo, com aquela mudança tão radical na minha vida. Enfim. Mas não era só o problema da separação dos meus pais, aí eu já estava com 17 anos, mas também tudo aquilo que eu vivia escondido, que é a minha condição, né, por ser gay. Na época eu tinha antes um amigo lá em Alagoas que eu podia falar, meu primo podia falar abertamente, aqui eu já não podia falar mais com ninguém. E aquilo estava perturbando minha cabeça, sabe? Então eu comecei a pedir pra Deus, ver se pode, gente. Eu comecei a pedir pra Deus que eu dormisse e não acordasse mais. Porque eu estava trabalhando num lugar com meu avô, que não era o que eu gostava, que era de servente de obra. Não que não seja honesto, tudo, mas eu não me via trabalhando ali, embora quando eu estava com ele, eu me dava por inteiro, eu fazia de tudo pra poder ser um bom ajudante. E mesmo assim meu avô sempre em cima. Mas hoje eu percebo que ele estava tentando me tornar um ser humano, né, responsável, enfim. Mas na época não. Na época eu achava que ele estava me pressionando, querendo que eu me tornasse uma pessoa que na verdade eu não era. E eu não podia expor meus sentimentos porque ele ficava... Ele já faleceu, mas é verdade, era o que era a minha visão, ele ficava como um urubu em cima, eu não podia, vamos supor, meu pai ligava, eu não podia conversar com meu pai, minha mãe nessa época casou de novo, eu não podia ir visitar minha mãe, e aquilo foi me pressionando, eu fui me sentindo realmente amarrado, e eu pedia pra Deus realmente pra eu dormir e não acordar mais, porque eu não queria viver mais naquela situação. Foi aí que eu comecei a notar esse comportamento estranho que eu não tinha. Era uma tristeza, eu lembro até hoje, tinha uma penteadeira no quarto, aquelas antigas, sabe, que tinha uma banquetinha, colocava os perfumes e o espelho, eu sentava ali, gente, eu chorava,
eu chorava desesperadamente, chorava, 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 e quanto mais olhava pra mim, eu sentia dó de mim, eu me sentia com pena de mim, e eu não queria mais estar naquela situação. Eu queria acabar com aquela dor que eu estava sentindo. E o único pensamento que eu tinha era realmente desaparecer, porque ninguém ia sentir falta e que não sei o quê. E aquilo, os dias foram passando, as semanas foram passando, e eu sozinho naquele, né, e meu avô em cima falando que era tudo uma frescura, por isso que quando alguém está realmente vivendo isso, esse mal, que é a depressão, é muito importante o apoio e a família, né, os amigos, o apoio da família e os amigos, todo mundo que gosta dessa pessoa, observar se existe um comportamento diferente daquele habitual. E eu posso dizer que eu não tive isso. Eu não tive alguém que chegasse em mim e falasse assim, não, você vai ter que melhorar porque você está vivendo. Na verdade, nem sabia o que eu estava passando, né? Eu só sabia que eu estava muito triste e que eu queria morrer, né? Quanto mais eu desejava aquilo, menos, lógico, acontecia. Mas eu emagreci muito porque eu não sentia vontade de comer. Eu trabalhava, eu olhava o dinheiro, não podia gastar meu dinheiro, meu avô não deixava, então realmente, às vezes, o modo que as pessoas são criadas, eu não sei, gente. Eu acho que existem vários fatores que levam a pessoa à depressão. O meu foi esse, foram esses dois, né? Eu não podia me libertar daquilo que eu queria ser eu de verdade, né? Sobre a minha condição sexual. E eu queria sair daquele momento que eu estava vivendo ali com o meu avô. Eu não queria mais aquilo e eu tinha medo de magoar, tinha medo dele ficar decepcionado comigo. E no entanto eu estava me magoando, eu estava me ferindo, eu estava me podando, eu estava me anulando. Por isso que hoje eu falo tanto, nunca se anule. É justamente para evitar esse tipo de situação. Todo mundo tem direito de ter esses momentos de depressão. Mas você precisa viver, você precisa acordar, você precisa olhar. E foi o que eu fiz, eu percebi que eu estava querendo morrer. Sabe, eu percebi que a minha vida estava se indo embora por culpa minha. A culpa não era do meu avô. A culpa não era da sociedade não me aceitar, a culpa era minha. Eu tinha que reagir, eu precisava fazer alguma coisa. E quando eu percebi isso, aí eu fui buscar ajuda, sozinho. Talvez Deus, com certeza Deus, talvez não, Deus me deu uma luz, mas naquele momento eu não estava nem pensando em Deus. Eu falava pra minha mãe assim, porque eu vou morrer mesmo, porque pelo menos lá no cemitério as pessoas vão lá me visitar, né, por exemplo, visitar um túmulo, já passa em frente, já olha, tadinho, morreu tão novo, sabe aquela coisa? Ainda tinha isso, gente, pensava isso. Hoje eu lembro disso, eu dou risada, porque é muito patético, mas quem realmente está passando, né, quem está numa depressão, sabe que não tem nada de engraçado. É difícil você se olhar no espelho e você simplesmente vê tristeza no seu olhar. Tristeza, você não vê mais nada, você não tem brilho, você não tem vida. Então, naquele momento que eu percebi isso, eu fui buscar ajuda. E aí, quando eu fui num postinho de saúde, gente, e não fui nem numa psicóloga, não, foi uma clínico geral, sabe? Clínico geral. E ela, pra mim, foi um anjo da guarda. Não lembro o nome dela, faz muito tempo isso. E ela virou pra mim, ela deixou eu contar tudo. E aí eu falei pra ela, ela virou pra mim e falou, jovem, se você não fizer alguma coisa pra sua vida agora, você vai morrer. É isso que você quer? E ali eu parei e falei assim, não quero. Quero viver. E aí foi onde eu fui buscar ajuda. Não tomei nenhum remédio, gente. Nenhum remédio. Ali eu decidi sair da casa do meu avô. Foi difícil, mas eu falei, eu vou sair. Fui morar com a minha mãe. E através disso eu fui voltando a ser o Adriano que eu era antes, alegre, feliz, com sonhos e fui ser quem realmente eu sou. Aí foi onde eu falei pra minha mãe, né, toda aquela história que todo mundo já sabe. Não revelei nada de diferente, simplesmente deixei tudo claro, né, pra que não tivesse nenhuma surpresa, não estivesse enganando ninguém. Então, na verdade, gente, se você está passando por este problema, a depressão, eu sei o quanto é difícil. Nesse momento, eu sei o quanto é difícil. É fácil a gente falar, quem está fora, falar, mas você precisa reagir, porque você tem que buscar ajuda, que não sei o quê, tarará. Não adianta alguém falar.
É claro que é importante o apoio das pessoas estarem próximos, para que a pessoa se sinta amada, se sinta valorizada, ouvida. Muitas vezes essa pessoa só quer ser ouvido, sabe? Ela só quer atenção. Mas não adianta, se você está passando por isso, se você próprio não quer melhorar, se você próprio não tem, porque tem que ter. Dentro de você tem que ter algo maior, além de Deus, claro, porque Deus está em primeiro lugar. Você tem que ter Deus na sua vida. Independente da sua religião. Independente, gente, por favor. Mas, além disso, você tem que ter motivos para que você possa ter força para poder sair disso. Eu me via como se eu estivesse num poço, sabe, aquele abismo. E eu tentava segurar nas paredes e parecia que quanto mais eu tentava, mais aquilo escorregava e eu não tinha um apoio, não sentia nada firme para poder sair. É assim, era desse jeito que eu me via, sabe? E na primeira oportunidade, no primeiro ponto seco que eu senti que eu podia sair dali, eu me agarrei. Porque a gente tem que se amar. Você não veio nessa terra para morrer. Você não veio nessa terra para perder. Problemas todo mundo tem. Se você está em depressão porque você foi trocado, traído, ai, para com isso. Se olha no espelho, muda esse brilho. Aliás, volte a ter brilho no olhar e mude essa fisionomia de tristeza para felicidade. Adriana, é difícil, mas essa luta é sua. Você com você. Não adianta, eu sei, você sabe que tem várias pessoas do seu lado que ama, que está te estendendo as mãos. Mas não adianta se você não quer. Mas você tem que querer. Você tem que buscar novamente essa felicidade e não permita que ninguém destrua. É muito ruim a gente passar por isso. Eu sei porque eu passei. E eu prometi pra mim mesmo, galera, que naquele momento eu nunca mais ia desejar isso pra minha vida. Nunca mais. Eu podia sim ter momentos de tristeza, sabe, de melancolia, é normal. Né? Não fico 24 horas dando risada. Não. Eu tenho os meus momentos de decepção, de tristeza, de chatice. Todo mundo tem, né? Mas eu acho que o meu maior direito, o maior direito que o ser humano tem é de ser feliz. Sendo pobre ou rico, estando solteiro ou namorando, você tem que ser feliz. E essa felicidade tem que partir de você. Não deposite, mais uma vez eu falo, não deposite a sua felicidade nas mãos de uma outra pessoa. Porque depois essa pessoa vai embora e leva junto a sua felicidade. Não tire o direito de você ser feliz. É claro que nós temos que ter alguém, tudo, mas não adianta. Se você sempre tem essa carência ao tal ponto de depositar sempre a sua felicidade, seus desejos, seus sonhos nas mãos de outra pessoa. Divida esses momentos com uma outra pessoa, mas não despeje a sua vida na vida de outra pessoa. Às vezes essa pessoa, ela não aguenta, não suporta tamanha responsabilidade e vai embora. E aí você mais uma vez cai lá naquele abismo. Ah, mas não, você está dizendo que a culpa é minha? Claro que é. Eu me sentia culpado. Hoje eu percebo que eu fui culpado de tudo aquilo. Tem uma frase que eu usei muito na 4ª temporada, lá atrás, no momento certo. Nada muda se eu não mudar primeiro. Então mude. Nada muda se eu não mudar primeiro. A mudança tem que partir de mim. Eu preciso mudar para que tudo em minha volta mude também. Então depressão, gente, ó, não tá com nada. Sai dessa. Não é legal. O mundo tá lá fora esperando por você. Faz isso. Se dê a oportunidade novamente de sorrir para a vida, porque a vida é bela sim, com seus obstáculos, seus tropeços, com pessoas que querem puxar seu tapete, mas seja forte. Você consegue. Busque isso, vai tomar um banho, tira essa roupa suja, pesada da depressão e vista a roupa da felicidade, dos sonhos, das conquistas que você vai conseguir. Nunca se esqueça de que você é capaz e de que você tem valor.
Espero ter ajudado, espero ter, né, tirado daqui de dentro tudo aquilo que eu me lembro, me recordo daquele período e ter trazido à tona para que você que está passando por este problema acorde para a vida. Um forte abraço e até a próxima, meus amigos, se Deus quiser. Tchau, tchau.